Nas últimas semanas, a contraofensiva das forças ucranianas tem sido desafiada por uma série de obstáculos impostos pelas formidáveis defesas russas. Ao avançar contra as áreas ocupadas, os soldados ucranianos se deparam com linhas defensivas robustas, fortificadas com minas, trincheiras e abrigos de artilharia, tornando o progresso lento e perigoso. Uma das maiores preocupações é a tática inovadora empregada pelos russos no uso de minas antitanque TM-62. Ao descobrir que algumas armaduras ucranianas podem resistir a um ataque dessas minas, os russos têm colocado duas minas em camadas, uma em cima da outra, com o objetivo de aumentar a eficácia destrutiva e neutralizar os veículos blindados ucranianos. Além disso, as forças russas têm demonstrado habilidade em utilizar o helicóptero de ataque Kat-52 Alligator, o que representa um desafio adicional para as tropas ucranianas. Essa aeronave é capaz de realizar ataques precisos e efetivos contra as forças terrestres, aumentando a ameaça contra as unidades de solo ucranianas. Apesar do apoio fornecido pelo Reino Unido, Estados Unidos e outras nações ocidentais, que doaram bilhões de dólares em equipamentos militares e treinamento, as táticas e armamento avançado utilizados pelos russos têm mostrado resistência considerável. Para a Ucrânia alcançar o sucesso na contraofensiva, será necessário enfrentar esses desafios com estratégias bem planejadas e o apoio contínuo de seus aliados internacionais. O apoio militar e financeiro fornecido pelo Reino Unido, Estados Unidos e outras nações ocidentais tem desempenhado um papel crucial na capacidade da Ucrânia de enfrentar as forças russas em sua contraofensiva. Essa assistência tem sido uma resposta direta à invasão russa e à ocupação de áreas territoriais ucranianas. Os investimentos pesados feitos pelos países ocidentais incluem a doação de bilhões de dólares em equipamentos militares, o que permitiu à Ucrânia modernizar suas forças armadas e aumentar sua capacidade de combate. Além disso, o treinamento fornecido pelas nações aliadas tem ajudado a aprimorar as habilidades e táticas das tropas ucranianas. O apoio do Reino Unido, em particular, trouxe para a Ucrânia a capacidade de usar o míssil de longo alcance Storm Shadow, um armamento avançado que permite que as forças ucranianas atinjam alvos distantes e minem as defesas russas de dentro. Esses recursos fornecem uma vantagem importante para a Ucrânia em suas operações de contraofensiva. Além do apoio material, o envolvimento dessas nações ocidentais também tem implicações geopolíticas significativas. Ao apoiar a Ucrânia, esses países estão demonstrando seu compromisso com a segurança regional e reafirmando sua posição em relação à invasão russa. No entanto, é importante reconhecer que o conflito ainda é complexo, e as forças ucranianas enfrentam desafios significativos nas operações contra as defesas russas. A assistência contínua e coordenada entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais é fundamental para fortalecer a capacidade da Ucrânia de enfrentar a agressão russa e buscar uma solução para o conflito. Inscreva-se no canal para receber conteúdos exclusivos e não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. A questão das condições climáticas é um fator importante que influencia as operações militares na Ucrânia durante a contraofensiva contra as forças russas. O atual período de tempo seco oferece uma vantagem às forças ucranianas, permitindo uma maior mobilidade no campo de batalha e facilitando as operações. No entanto, um desafio iminente é a chegada da temporada de chuvas da região, que pode afetar significativamente a capacidade das forças ucranianas de avançar e realizar operações com eficácia. Em apenas 3 meses, as chuvas começarão, tornando muitas estradas intransitáveis e dificultando a movimentação de tropas e equipamentos. O inverno subsequente também apresenta seus próprios obstáculos, com as condições climáticas adversas afetando a logística e as operações militares. As temperaturas extremamente baixas e a neve podem limitar o movimento das forças terrestres e criar desafios adicionais para a manutenção das operações em andamento. Diante desses desafios climáticos,
será fundamental o apoio contínuo das nações ocidentais aliadas para garantir que a Ucrânia esteja adequadamente equipada e preparada para enfrentar essas condições adversas. O planejamento cuidadoso e a adaptação das estratégias militares para lidar com os desafios climáticos serão cruciais para garantir o progresso constante da contraofensiva e a manutenção da vantagem tática contra as defesas russas. A superioridade aérea tem desempenhado um papel crucial na proteção das forças ucranianas durante a contraofensiva contra as forças russas na Ucrânia. O apoio militar fornecido pelo Reino Unido, Estados Unidos e outras nações ocidentais tem sido fundamental para fortalecer essa vantagem estratégica. Através da assistência internacional, a Ucrânia recebeu recursos aéreos avançados que incluem aeronaves de combate modernas e helicópteros de ataque. Esses ativos aéreos oferecem uma capacidade significativa de realizar ataques precisos contra as posições das forças russas, além de fornecer vigilância e reconhecimento para identificar alvos importantes. A presença de helicópteros de ataque, como o Kat-52 Alligator fornecido pelos russos, é uma preocupação para as forças ucranianas. No entanto, com o apoio de helicópteros de combate e caças modernos, a Ucrânia tem a capacidade de enfrentar essa ameaça e neutralizar possíveis ataques às suas forças terrestres. Manter a superioridade no ar é essencial para evitar ataques aos soldados ucranianos e garantir que a contraofensiva prossiga de forma mais segura e eficaz. Isso também oferece a oportunidade de enfraquecer as defesas russas, atingindo alvos estratégicos e minando suas capacidades de combate. No entanto, é importante destacar que a manutenção da superioridade aérea pode ser desafiadora em um ambiente de guerra dinâmico, especialmente considerando o uso de sistemas avançados de defesa aérea pelas forças russas. Assim, a coordenação eficaz e a adaptação de táticas aéreas serão essenciais para garantir que a Ucrânia mantenha sua vantagem no ar e maximize o impacto de seu apoio militar ocidental na luta contra a invasão russa. Com base nas informações fornecidas, é possível identificar vários desafios futuros que a Ucrânia pode enfrentar em suas campanhas em 2024 e além na contraofensiva contra as forças russas. 1. Resiliência das defesas russas. A resistência das forças russas e suas táticas inovadoras podem continuar a ser um obstáculo significativo para o avanço ucraniano. As áreas ocupadas estão fortificadas, o que dificulta a conquista do território de volta pelas forças ucranianas. 2. Necessidade contínua de apoio internacional. Para enfrentar a invasão russa, a Ucrânia precisará manter o apoio militar e financeiro dos países ocidentais. Isso inclui a doação de equipamentos militares modernos, treinamento e assistência logística. 3. Gerenciamento da mobilidade no campo. Com a temporada de chuvas se aproximando, as operações militares podem ser prejudicadas pela intransitabilidade das estradas. A logística será um desafio, e a Ucrânia precisará encontrar maneiras de superar essas limitações. 4. Coordenação de estratégias. À medida que as operações se estendem por longos períodos, a coordenação eficaz entre as forças ucranianas e seus aliados ocidentais será vital. Estratégias bem planejadas e execução coordenada serão essenciais para obter sucesso. 5. Impacto geopolítico. O conflito entre a Ucrânia e a Rússia tem implicações significativas nas relações internacionais e na estabilidade regional. As ações dos países ocidentais em apoio à Ucrânia podem provocar respostas de outras nações, o que pode complicar ainda mais o cenário geopolítico. 6. Enfrentar novas táticas russas. Os russos têm demonstrado inovação em suas táticas, como o uso de minas antitanque em camadas e helicópteros de ataque. A Ucrânia precisará adaptar suas estratégias para enfrentar essas táticas e garantir a segurança de suas tropas. 7. Planejamento para o inverno. O inverno rigoroso pode trazer desafios adicionais com temperaturas extremamente baixas e neve. A Ucrânia precisará preparar-se adequadamente para garantir a continuidade das operações durante esse período. Enfrentar esses desafios exigirá liderança eficaz, planejamento estratégico e a capacidade de se adaptar a um ambiente de guerra em constante mudança.
A Ucrânia dependerá da cooperação contínua de seus aliados ocidentais e de sua própria determinação para enfrentar a invasão russa e restaurar a soberania territorial. Comparando as estratégias de defesa das forças russas na Ucrânia com táticas empregadas em conflitos históricos semelhantes, pode-se identificar algumas similaridades e diferenças. Similaridades: 1. Fortificações e linhas defensivas. Assim como em conflitos do passado, as forças russas na Ucrânia adotaram uma estratégia defensiva, fortificando áreas ocupadas com minas, trincheiras e abrigos de artilharia. Essas fortificações têm o objetivo de dificultar o avanço das forças inimigas, tornando a conquista desses territórios uma tarefa árdua para as tropas ucranianas. 2. Inovação tática. A abordagem russa de utilizar minas antitanque em camadas e helicópteros de ataque K-52 Alligator demonstra um nível de inovação tática. Essa estratégia visa explorar as vulnerabilidades das forças ucranianas e maximizar o impacto de seus ataques, demonstrando um uso criativo do armamento disponível. Diferenças: 1. Apoio de nações ocidentais. Enquanto conflitos históricos muitas vezes ocorreram sem um apoio explícito de países estrangeiros, a invasão russa na Ucrânia ocorreu em um contexto geopolítico diferente. A Ucrânia recebeu um significativo apoio militar e financeiro de países ocidentais, como o Reino Unido e os Estados Unidos. Essa assistência tem sido uma vantagem importante para a Ucrânia em sua contraofensiva. 2. O uso de armamento avançado. A presença de armas de alta tecnologia, como um míssil de longo alcance Storm Shadow fornecido pelo Reino Unido, destaca uma diferença significativa em relação a muitos conflitos históricos. A Ucrânia tem acesso a recursos avançados que lhe proporcionam capacidades mais sofisticadas de ataque e defesa. 3. Impacto da mídia internacional. A presença do correspondente de segurança da BBC, Frank Gardner, que se juntou à equipe para verificar o progresso na Ucrânia, ressalta como a mídia internacional desempenha um papel mais proeminente na cobertura dos conflitos modernos. A visibilidade da guerra tem implicações nas percepções globais e pode influenciar as decisões políticas e de apoio. Essas diferenças ilustram como o contexto geopolítico atual e os avanços tecnológicos influenciam as estratégias e táticas empregadas na Ucrânia. Enquanto alguns elementos são semelhantes a conflitos históricos, a dinâmica contemporânea introduz novos fatores que moldam o desenvolvimento e a condução dessa guerra. O envolvimento e apoio do Reino Unido, Estados Unidos e outras nações ocidentais na assistência à Ucrânia durante a contraofensiva contra a invasão russa tem implicações geopolíticas significativas. 1. Demonstração de solidariedade. O apoio militar e financeiro oferecido pelas nações ocidentais à Ucrânia demonstra solidariedade e apoio aos esforços do país em resistir à agressão russa. Essa assistência ressalta o compromisso das nações ocidentais em apoiar a integridade territorial da Ucrânia e a manutenção da segurança regional. 2. Posicionamento geopolítico. A assistência às forças ucranianas pode ser interpretada como um posicionamento estratégico dos países ocidentais em relação à Rússia. Isso pode ser visto como uma resposta ao expansionismo russo e uma maneira de conter a influência russa na região. 3. Reações das nações adversárias. O apoio ocidental à Ucrânia pode provocar reações de nações adversárias, incluindo a Rússia. Isso pode levar a uma escalada de tensões e uma resposta diplomática ou militar por parte da Rússia ou de seus aliados. 4. Impacto nas relações internacionais. O conflito na Ucrânia pode afetar as relações entre os países ocidentais e a Rússia, bem como com outros atores geopolíticos. As ações dos países ocidentais em apoiar a Ucrânia podem influenciar dinâmicas internacionais e alianças políticas em todo o mundo. 5. Possíveis sanções e retaliações. A Rússia pode responder ao apoio ocidental à Ucrânia com retaliações econômicas, como imposição de sanções ou medidas diplomáticas adversas contra os países ocidentais. Essas medidas podem afetar a economia global e as relações comerciais. 6. Envolvimento de organizações internacionais.
O conflito na Ucrânia e o apoio das nações ocidentais podem levar a debates e discussões em organizações internacionais, como a ONU e a OTAN. Isso pode levar a esforços diplomáticos para buscar uma resolução pacífica e conter a escalada do conflito. Em suma, o apoio do Reino Unido, Estados Unidos e outras nações ocidentais à Ucrânia durante o conflito tem consequências que vão além do campo de batalha. As ações dessas nações têm o potencial de moldar as dinâmicas geopolíticas, desencadear reações de outras nações e influenciar a estabilidade regional e global. A situação exige um equilíbrio cuidadoso entre demonstrar solidariedade à Ucrânia e gerenciar as repercussões diplomáticas e estratégicas mais amplas. O papel da mídia internacional, representada aqui pelo correspondente de segurança da BBC, Frank Gardner, desempenha um papel significativo na cobertura dos acontecimentos e no progresso da contraofensiva ucraniana contra as forças russas. 1. Informação e visibilidade. A presença de um correspondente internacional permite que os acontecimentos na Ucrânia sejam relatados e divulgados em âmbito global. Isso fornece informações em tempo real sobre a situação no terreno, permitindo que o público internacional compreenda a gravidade e complexidade do conflito. 2. Sensibilização e apoio público. A cobertura da mídia internacional pode sensibilizar a opinião pública global sobre o conflito na Ucrânia e suas consequências humanitárias e geopolíticas. A exposição mediática pode levar a um aumento do apoio e pressão pública sobre os governos ocidentais para continuarem apoiando a Ucrânia. 3. Acesso restrito e riscos. A presença de jornalistas em zonas de conflito apresenta desafios significativos. A segurança dos correspondentes e a obtenção de informações precisas em áreas perigosas podem ser comprometidas pelas condições inseguras e ações hostis de ambas as partes em conflito. 4. Narrativas e perspectivas. A mídia internacional pode desempenhar um papel na formação de narrativas e perspectivas sobre o conflito. Diferentes fontes de notícias podem apresentar pontos de vista variados, destacando a complexidade do conflito e as diferentes interpretações dos acontecimentos. 5. Responsabilidade e transparência. A presença de jornalistas independentes pode ajudar a responsabilizar as partes envolvidas no conflito. Ao documentar acontecimentos e violações de direitos humanos, a mídia pode chamar a atenção para as ações de ambas as partes e apelar por responsabilidade e transparência. 6. Influência na diplomacia. A cobertura midiática pode influenciar a política e a diplomacia internacional. A divulgação de informações pode levar a declarações e ações políticas de países estrangeiros em relação à Ucrânia, o que pode afetar o curso do conflito e as negociações de paz. 7. Precisão e equilíbrio. A mídia enfrenta o desafio de fornecer informações precisas e equilibradas em meio a um conflito complexo. A verificação dos fatos e a apresentação imparcial dos acontecimentos são fundamentais para evitar a disseminação de informações tendenciosas. Em suma, a presença de correspondentes internacionais, como Frank Gardner da BBC, é crucial para informar o público global sobre a situação na Ucrânia. Essa exposição mediática pode sensibilizar a opinião pública, influenciar a política internacional e desempenhar um papel na responsabilização das partes envolvidas no conflito. No entanto, a mídia enfrenta desafios em meio ao ambiente hostil de guerra e deve equilibrar a precisão e a imparcialidade na cobertura do conflito. Inscreva-se no canal para receber conteúdos exclusivos e não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar. A importância da cooperação e coordenação entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais é crucial para o sucesso da contraofensiva contra as forças russas na Ucrânia. Um intercâmbio de inteligência. A cooperação permite o compartilhamento de informações de inteligência entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais. O acesso a dados de inteligência atualizados e precisos é essencial para identificar as táticas e posições das forças russas, bem como para planejar estrategicamente as operações. 2. Treinamento e capacitação. Os aliados ocidentais têm contribuído com o treinamento e capacitação das forças ucranianas.
Esse apoio é fundamental para aprimorar as habilidades e táticas das tropas ucranianas, tornando-as mais eficazes em enfrentar as defesas russas. 3. Cooperação no campo de batalha. A coordenação efetiva entre as forças ucranianas e os aliados ocidentais é essencial no campo de batalha. A sincronização de esforços e a colaboração nas operações podem maximizar o impacto das ações militares contra as forças russas. 4. Apoio logístico. A Ucrânia pode se beneficiar do apoio logístico dos países ocidentais para garantir um suprimento adequado de equipamentos, munição e recursos durante a contraofensiva. Isso é especialmente importante ao enfrentar desafios climáticos e outros obstáculos logísticos. 5. Integração de estratégias. A cooperação permite a integração de estratégias militares e políticas. Uma abordagem unificada entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais é fundamental para alcançar objetivos comuns na resistência à invasão russa. 6. Mensagem de unidade. A cooperação e o apoio dos aliados ocidentais enviam uma mensagem de unidade e solidariedade à Ucrânia. Isso fortalece a posição da Ucrânia no cenário internacional e mostra que a comunidade global está comprometida em ajudar o país em sua luta contra a agressão russa. 7. Acompanhamento e avaliação. Através da cooperação, os aliados ocidentais podem acompanhar e avaliar o progresso das operações e identificar áreas que precisam de ajustes ou apoio adicional. No entanto, é importante ressaltar que a cooperação e a coordenação efetiva podem ser desafiadoras, considerando as diferentes agendas e prioridades de cada nação envolvida. A Ucrânia também deve garantir que sua soberania e autonomia sejam mantidas, equilibrando a cooperação com o interesse nacional. No geral, o alinhamento entre a Ucrânia e seus aliados ocidentais é fundamental para alcançar o sucesso em sua contraofensiva contra as forças russas. Com base nos desafios e progressos apresentados até o momento, é possível esboçar alguns possíveis cenários futuros para o conflito entre a Ucrânia e a Rússia, considerando os diferentes fatores em jogo e as ações potenciais dos envolvidos no cenário internacional. 1. Estagnação do conflito. Se as defesas russas continuarem a ser resistentes e as forças ucranianas enfrentarem dificuldades significativas em avançar, o conflito pode entrar em um impasse prolongado. Nesse cenário, a luta pelo controle das áreas ocupadas pode se arrastar, sem nenhum lado obtendo uma vantagem decisiva. 2. Escalada do conflito. A presença de forças ocidentais e o apoio contínuo à Ucrânia podem desencadear uma escalada do conflito, levando a uma resposta militar mais agressiva por parte da Rússia ou de seus aliados. Isso pode levar a uma guerra mais ampla na região, com consequências devastadoras. 3. Avanço ucraniano bem-sucedido. Se a Ucrânia conseguir superar as defesas russas e dividir a área ocupada em duas partes, como é o objetivo da contraofensiva, isso pode enfraquecer a posição das forças russas e mudar o equilíbrio do conflito. Isso pode levar a negociações de paz ou pressionar a Rússia a reconsiderar sua abordagem. 4. Negociações de paz. O conflito pode eventualmente levar a negociações de paz entre a Ucrânia e a Rússia, mediadas por atores internacionais. Nesse cenário, a comunidade global pode pressionar por um acordo que busque uma resolução pacífica e um cessar-fogo, com garantias de soberania para a Ucrânia. 5. Envolvimento de outras potências. Dependendo da evolução do conflito, outras potências regionais ou globais podem se envolver mais ativamente. Isso pode levar a um aumento da complexidade e tensão geopolítica, com diferentes interesses competindo no cenário ucraniano. 6. Consequências humanitárias. A continuação do conflito pode resultar em mais deslocamentos internos, violações de direitos humanos e agravamento das condições humanitárias para a população civil. Isso pode levar a um apelo internacional por ações humanitárias e assistência às vítimas do conflito. É importante lembrar que a situação é altamente dinâmica e incerta, e múltiplos fatores podem influenciar o desenvolvimento do conflito. O desfecho dependerá das decisões e ações tomadas pelas partes envolvidas, bem como do papel desempenhado pela comunidade internacional.
A busca por uma solução pacífica e estável deve ser uma prioridade para evitar um agravamento do conflito e suas consequências devastadoras. Inscreva-se no canal para receber conteúdos exclusivos e não se esqueça de deixar o seu like para nos apoiar.